para que vocês consigam ter essa aula gravada depois. Primeiro vamos falar do conceito de direito administrativo, ok? Bom, quando a gente fala só um instantinho. Conceito de direito administrativo, a gente quer dizer o ramo do direito que estuda o funcionamento, a atuação da administração pública. Então, é um conjunto de normas e princípios que regem a atuação da administração pública, certo? Eu vou tentar falar mais devagar, porque o Edilson está falando que está cortando a minha voz. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom, então continuando. A Denilton está falando que está tudo bem aqui. Estado, como eu já disse para vocês, é uma associação humana que tem um povo radicada num território que é uma base espacial que vive sob poder de uma autoridade. Esta autoridade, ok? É o governo, tá? Então, essa sociedade política e juridicamente organizada que é formada para atender o bem comum é o que a gente chama de Estado. Quando a gente tem um Estado formado, este Estado ele precisa de um funcionamento, ele precisa desfragmentar-se em órgãos, em áreas de atuação, em autarquias, em outras pessoas jurídicas, às vezes, ou simplesmente outros órgãos que vão funcionar para que ocorra a administração pública propriamente dita. Não é o poder executivo sozinho, o chefe do executivo sozinho, que vai conseguir administrar tudo. Por isso que há uma gama de ministérios e, além de ministérios, há outros órgãos que fazem com que o Estado funcione. O direito administrativo serve justamente para fazer o Estado funcionar, para normatizar, para fazer para gerenciar o funcionamento do Estado. Bom, partindo desse pressuposto, quais são os elementos que compõem o Estado? Já acabei de falar, população é o primeiro elemento formador do Estado, né, que exprime a totalidade dos seus habitantes, aqueles que podem ser nacionais ou estrangeiros, todo mundo que está residindo no território nacional. Território. Bom, o território do Estado é o local onde esta população está radicada, certo? Ela criou raízes ali. É patrimônio sagrado e inalienável do povo. Então, nenhum Estado pode negociar território com o outro, pode vender território, pode abrir mão do seu território, ok? Por isso que os Estados vão à guerra, às vezes, para lutar contra a perda de um pequeno pedaço do seu território. É porque é um princípio da atividade estatal que esse Estado esse território é patrimônio inalienável do povo. E, por fim, o governo. Governo é o conjunto de órgãos que realizam a administração pública. Como eu havia falado, nem sempre é possível que a administração pública seja efetivada, realizada apenas por uma pessoa, que é o chefe do executivo. Esse chefe do executivo ele depende não só de outras pessoas naturais que vão compor a equipe do governo, mas também de outros órgãos, que vai ter funcionários, servidores públicos que vão operacionalizar a atuação do Estado. Ok? Bom, quais são os poderes do Estado? A gente também já falou disso em sala de aula. Vão ser o legislativo, o executivo e o judiciário. Esses poderes... Estou vendo aqui que o Rodrigo entrou, seja bem-vindo. Poderes... tem essa divisão de poderes. Como eu falei na última aula que eu estive com vocês, aliás, na penúltima aula,
Na unidade 2.1, a separação de poderes serve para evitar a tirania no Estado. Todo Estado democrático, ele divide entre poderes igualmente poderosos, influentes, cada um com sua competência delimitada e separada, justamente para que esses poderes não sejam tirânicos, né? Para que o Estado não tenha um governante tirânico. O Legislativo vai ter a função de legislar, o Executivo administrar e o Judiciário resolver os conflitos, né? Julgar as pretensões das pessoas. Todos esses poderes vão cuidar, dentro das suas respectivas competências, de cada um desses poderes vai cuidar da sua competência, né? Cada um vai atuar dentro das respectivas atribuições. A finalidade de todos eles é a construção de uma sociedade livre, justa, solidária, garantia do desenvolvimento nacional, acabar com a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais, promover o bem-estar de todos, sem preconceitos, né, de origem, raça, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação, ok? Tudo isso é necessário para que o Estado atue. Essas finalidades são finalidades de todo o Estado, né? A lei, a ordem, a paz e a estabilidade são responsabilidades do Estado. É necessário que o Estado vise esse tipo de finalidade, ok? Vamos continuando. A história do direito administrativo, ela praticamente vai coincidir com a história do Estado. Obviamente que o direito administrativo sistematizado nasceu muito depois, né? Nasceu na França, na verdade, porque os revolucionários da Revolução Francesa é que idealizaram essa tripartição de poderes, de funções, executiva, legislativa e judicial. Montesquieu foi o filósofo francês que idealizou isso. Por que ele idealizou isso? Porque ele estava se opondo à ideia de absolutismo monárquico que existia na Europa. Vocês lembram que a Revolução Francesa foi justamente para acabar com essa questão do absolutismo, que era dono de todas os poderes, né? Luís XIV chegou a dizer aquela célebre frase, né? L'état c'est moi, ou seja, o Estado sou eu, todo o poder é meu, eu faço o que eu quiser, né? Então, quando ele diz o Estado sou eu, ele quer dizer que ninguém pode tirar dele a soberania de decidir o que ele quiser. Ele fala em outro trecho que o governante ele só tem que prestar contas a Deus, a mais ninguém. Então, se o próprio Deus não aparece na Terra para questionar a decisão do governante, ninguém mais pode, ok? Observem como isso é doentio e perigoso para uma sociedade que é livre e democrática. Não existe isso na democracia, só num Estado tirânico absolutista, né? Então, esse nascimento pós-Revolução Francesa foram ideais que surgiram ali naquela revolução justamente com essa ideia de modificar o Estado, de trocar essa forma de agir do Estado, ok? O direito administrativo, então, é uma conquista de regimes republicanos e democráticos, né? Não só o povo, mas o próprio governo precisa se sujeitar a regras. Não é só o povo que tem que obedecer, o governo também precisa agir de acordo com a lei. Vamos falar um pouco das fontes do direito administrativo. Eu já falei um pouco com vocês de fontes do direito, não falei? As fontes do direito administrativo coincidem com as fontes do próprio direito. Lei, costume, princípios, jurisprudência, doutrina, né? Lei aqui é a norma posta pelo Estado, é a lei, é a norma jurídica que foi aprovada num processo legislativo. Já expliquei em sala de aula para vocês o que é um processo legislativo. É um processo através do qual os
legisladores votam e aprovam determinada norma, que é chamada de lei. Esta norma vai para o Poder Executivo e ele sanciona esta norma, né? A partir daí, esta norma se torna obrigatória naquele estado, ok? Bom, costumes são práticas habituais que são tão repetidas por uma sociedade que acabam parecendo, se tornando obrigatórias. As pessoas se sentem compelidas a agir daquela forma porque todo mundo age assim, ok? Então, a partir do momento que um costume ele é lícito, é dentro da lei, e ele começa a ser praticado de tal forma que todos começam a agir daquela forma, o direito pode utilizar, na falta de uma lei sobre determinado assunto, o costume como fonte. Certinho? Bom, a jurisprudência é a interpretação da lei dada pelos tribunais. Toda vez que os tribunais começam a entender a lei sob determinado sentido, começam a decidir sempre da mesma forma, esta lei começa a se dizer que... Só um instante. Acendeu o negócio. Disse que esta lei tem uma determinada interpretação dada pela jurisprudência. Então, jurisprudência é um conjunto de decisões dadas pelos tribunais superiores que começam a aplicar a lei em determinado sentido. Quando um advogado utiliza da jurisprudência na sua petição, por exemplo, ele está tentando convencer o juiz, falando, os tribunais estão decidindo dessa forma. Você vai ter que decidir assim também, né? É importante que você decida desta forma também, porque o Estado brasileiro, através dos tribunais, está dando esse tipo de decisão. Então você deve seguir no mesmo caminho. Se o juiz se convence, não tem uma opinião diferente, ele provavelmente vai seguir isso. A jurisprudência não é uma fonte obrigatória. Significa que o juiz pode interpretar de acordo com o que ele acha e não precisa seguir a jurisprudência. Quando o Supremo Tribunal Federal deseja que determinada norma tenha uma interpretação vinculativa, obrigatória, eles soltam uma súmula vinculante. Ou seja, os membros do STF se reúnem e nessa reunião eles tomam a decisão de tornar aquela interpretação vinculada para todo mundo ter que decidir daquela forma. Quando o tribunal solta uma súmula vinculante, a partir daí não tem mais interpretação divergente. A jurisprudência, então, é a interpretação da lei dada pelas decisões repetidas dos tribunais. Toda vez que alguns tribunais começam a soltar decisões no mesmo sentido, isso forma uma jurisprudência. Doutrina é o que os mestres, os doutos, os professores do direito escrevem nos livros, né? Essa opinião das pessoas que conhecem o direito, aquelas que estudam de verdade o direito, é o que a gente chama de doutrina. Vocês vão ter doutrina na área da administração, doutrina na área da engenharia, doutrina jurídica e assim por diante, né? A doutrina também não vincula o aplicador do direito, né? A pessoa pode decidir da forma que interpretar. Inclusive, as doutrinas costumam ter opiniões divergentes. Como eu disse a vocês na primeira aula que o direito é a ciência do dever ser, cada um tem a concepção que para si é necessário para a sociedade ser melhor, ser mais harmônica, etc. E isso acaba sendo interessante, né? Porque essa concepção ela se torna... Deixa eu só ver se eu consigo botar esse slide em tela cheia. Vamos ver se vai dar certo. Acho que não. Não deu. Vamos continuar. Esta concepção do que é mais importante para a sociedade, para cada doutrinador, ela é válida. É diferente da ciência empírica, que a ciência empírica ela trabalha na observação de fatos.
E nessa observação de fatos, aquilo que foi comprovado mundialmente, submetido a um método científico, aquilo é aceito por toda a comunidade científica. Dificilmente alguém crê em algo diferente. E mesmo se alguém tiver opinião diferente, ele vai ter que provar essa opinião. Ele vai ter que refutar aquele fato que foi comprovado pelo outro e vai ter que convencer toda a comunidade científica que o certo é ele e não o outro. Isso é na ciência empírica, na biologia, na química, na física, etc. Agora, no direito, não. No direito, a gente aceita opiniões divergentes, às vezes dando a essas opiniões a mesma importância, certo? Então, todas essas são consideradas fontes do direito. Lei é a fonte material mais direta, né? E as outras fontes são indiretas. Seguindo adiante aqui, vamos falar dos princípios da administração pública. Princípio é um preceito universal, um preceito que, às vezes, precede a própria existência do direito. O princípio, ele, para existir, ele precisa que haja uma norma atemporal, uma norma que ela não depende da criação de uma lei para existir. Esses princípios gerais do direito são princípios que são tão importantes, né, que... Deixa eu só ver se tem alguém perguntando alguma coisa no chat. Não. Tá dando para ver legal, né? Tá todo mundo conseguindo acompanhar. Dá um joinha para mim no chat aí. Obrigado, Daphne. Essas normas são tão importantes. Valeu, gente. Beleza. Fico feliz que vocês estão conseguindo acompanhar. Que bom que a gente está conseguindo ter essa aula hoje. Graças a Deus. Essa norma é tão importante que ela se torna, às vezes, mais importante que a própria lei. Não que ela vai ser seguida antes da lei, mas a lei normalmente é criada de acordo com o princípio, porque esses preceitos são atemporais, eles são supralegais, né? E essa criação da lei obedece aos princípios mais importantes para aquele Estado. E muitas vezes os princípios estão repetidos dentro do texto da lei. Na maioria das vezes. Certo? Bom, vamos falar então dos princípios da administração pública. O objetivo é um só, o bem comum, o interesse coletivo. Tá? A Constituição Federal, no artigo 37 caput, prevê que a administração pública, seja ela administração direta, né? A gente chama de administração direta União, Estado e municípios, né? E a administração indireta, aí a gente vai ter INSS, vai ter órgãos, pessoas jurídicas que atuam na administração de uma forma geral. Mas quando a gente fala União e ministérios, Estado, né, governo do Estado e ministérios, secretários, perdão, no Estado é secretaria, e prefeito municipal, né, administração pública municipal e secretarias, a gente está falando de administração direta, tá certo? E os funcionários da União, da administração direta, os funcionários da administração estadual e também os funcionários da prefeitura municipal, né, os funcionários públicos, servidores públicos. Isso é administração direta, mas agora, quando a gente fala de autarquias, por exemplo, Receita Federal, a gente fala de Caixa Econômica, porque no fim das contas a Caixa Econômica é uma empresa pública, quando a gente fala de Petrobras, quando a gente fala de Banco do Brasil, quando a gente fala de CEMIG, quando a gente fala de algumas empresas e autarquias e órgãos públicos, a gente está falando de administração indireta, tá certo? Eles devem seguir os seguintes princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quem quiser decorar as iniciais, LIMPE, ok? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos falar de cada um. Deixa eu só mudar o slide aqui. Vamos falar de cada um. Princípio da legalidade. A administração pública só pode fazer o que a lei autoriza. O particular,
Todos nós, cada um de nós, como pessoas naturais ou pessoas físicas, podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Certo? Então, se eu quero fazer uma coisa, deu na minha telha de fazer uma coisa agora, o que eu posso fazer? Tudo aquilo que não for ilícito, tudo aquilo que a lei não proibir. Ok? Bom, de certa forma, a gente atua sob um princípio que se chama autonomia da vontade. Tudo que é permitido, eu posso fazer. Tudo que aquilo que a lei não, perdão, não é que é permitido. Tudo aquilo que não é proibido, eu posso fazer. No direito administrativo, ou seja, a atuação do Estado, ele não é autonomia da vontade, não. Aí é estrita legalidade. Significa que o Estado só pode agir de acordo com o que a lei permite. Tá certo? Bom, perceberam a diferença? Eu faço o que a lei não proíbe. O Estado só faz o que a lei permite. Princípio da impessoalidade. Significa que a atuação administrativa do Estado, ela não pode distinguir pessoa de pessoa. Ela não pode privilegiar ou desprivilegiar ninguém. Ela tem que tratar o cidadão como uma pessoa qualquer. Ele não pode tratar o cidadão com privilégios nem com prejuízos. Tá certo? Isso porque a administração pública se destina a um fim público, não podendo beneficiar pessoas em particular. Isso faz com que, por exemplo, o Estado não possa contratar com empresas visando beneficiar ou prejudicar alguém. Por isso que tem o processo de licitação, do qual não podem participar determinadas pessoas. Ok? Então, o Estado precisa obedecer determinadas normas, e essas normas fazem com que elas obedecem o princípio da impessoalidade. O terceiro princípio é o da moralidade. Olha só. Presume-se que os atos administrativos sejam morais, estejam dentro da lei, estejam dentro da moral, dos bons costumes. E quando eu digo moral e bons costumes, estou falando costume cristão não, tá, gente? Estou falando costumes de honestidade, de bons relacionamentos, de boa fé. Então presume-se que o Estado vai agir com moralidade. O administrador público tem que ser uma pessoa idônea, moral, ok? A gente sabe que às vezes o político não segue esse princípio, mas deveria seguir. Então todo aquele que ocupa cargo público, ele deveria agir sob princípios de moralidade, ok? A Alana está aqui falando que a internet não está legal. Esperarei pela videoaula. Tudo bem, não tem problema, tá, gente? Eu estou gravando isso aqui, esta aula aqui. Estou gravando essa tela e vou enviar essa aula para vocês. Vocês vão acompanhar com o slide de vocês, é óbvio, né? Porque aqui tem um monte de janela aberta, tá gravando tudo que aparece na minha tela. Então, na hora que vocês forem assistir a aula, ou vocês imprimem o slide, ou tem uma tela anexa e toca o áudio da minha voz e vão passando o slide, tá certo? Mas vai ter o slide pequenininho na aula também. Estou gravando tudo que está aparecendo na tela aqui. Então presume-se que o administrador público tenha que agir com moralidade. Você não pode admitir a ideia de um órgão público, você não pode admitir a ideia de um administrador público que haja sem moralidade, tá certo? A função aí, ele deve visar sempre o bem comum. Tá? A moral comum é imposta para o homem para que ele adote essa moral na sua conduta externa. Princípio da publicidade. Bom, a publicidade é exigida, tá? E exigível. Deixa eu tentar fazer um troço diferente. Em vez de eu ficar mostrando a tela da videoaula, eu vou mostrar a tela do meu slide, que está com melhor definição ainda. A publicidade é exigida e exigível para todo ato administrativo. Não se pode tomar decisões, atos administrativos na surdina, de forma escondida, ok? Olha só. É exigida que haja ampla divulgação de atos administrativos
Fala para mim, deixa eu só ver o que é Lívia. Aquele vídeo eu gravei em tela cheia. Só que se eu botar a tela cheia aqui ao vivo, Lívia, perdão, eu perco o controle do que vocês estão falando no chat, tá certo? Então eu estou mantendo aqui o chat aberto para interagir com vocês. Por isso que eu não estou em tela cheia, tá bom? Mas acho que tá dando para acompanhar, não tá não? Deixa eu diminuir aqui essas miniaturas. Beleza, aí vai ficar só o slide aqui. Vai ficar bem gravadinho aqui, na videoaula que vocês vão receber, vai estar bem bonitinho, tá? Aqui é mais um bate-papo e o slide está sendo transmitido aí para vocês em tempo real. Então a publicidade dos atos, ela é necessária. Vitor Hugo está falando que está travando muito aqui. Tá dando para acompanhar bem, Ana. Ok. Vocês percebem que não é todo mundo que está tendo dificuldade com travamento da internet. Me parece que esses travamentos estão acontecendo pela qualidade da conexão de cada um. O bom é que eu estou gravando tudo e vou enviar para o portal, tá certo? Então vocês vão ter aí tudo isso. Continuando. A publicidade é necessária. Nenhum ato administrativo pode ser tomado na surdina, ok? O órgão de publicidade dos atos oficiais é o Diário Oficial ou jornais contratados para publicações oficiais. Esses atos públicos têm que ter divulgação oficial para que sejam eficazes, ou seja, requisito de eficácia dos atos administrativos a publicação desses atos. Entretanto, há algumas exceções previstas em lei, que são os atos de interesse da segurança nacional, que são classificados assim pelo presidente da República como sigilosos. Certas investigações policiais também podem ser considerados atos sigilosos. Alguns processos que correm em segredo de justiça também são considerados sigilosos, ou para preservar pessoas incapazes, crianças, adolescentes, que sejam partes nesse processo, ou porque há tanta comoção envolvendo aquele processo que a divulgação pode atrapalhar o próprio decorrer do processo. Então, alguns processos podem ser considerados segredo de justiça e correr sob sigilo. Algumas investigações policiais podem ser consideradas segredo porque a própria investigação policial seria prejudicada pela divulgação, né? E além de alguns atos ligados, né, de interesse da segurança nacional, classificados assim como sigilosos. Agora, tem governante que abusa disso aí. A gente tem um exemplo para dar, a presidente Dilma Rousseff e, salvo engano, o presidente Lula tornaram sigilosos dados de investigação de acidentes aéreos e dados de empréstimos do BNDES. Isso é problemático. Por quê? Primeiro, as pessoas que são vítimas de acidente aéreo, não as pessoas em si, as famílias, né, querem ter acesso a esses dados e muitas vezes é considerado sigiloso e eles não têm como nem instruir o processo. Aí tem que ficar pedindo autorização judicial para ter acesso a esses dados de investigação. Isso facilita a ocultação de provas, etc. Além disso, os empréstimos concedidos pelo BNDES muitas vezes são concedidos a pessoas que não merecem e que não poderiam receber esses empréstimos. E a ocultação desses dados impede que o próprio Ministério Público e as pessoas possam questioná-los. Tá certo? Então, para ser legal, ato administrativo precisa ser público, exceto as exceções que eu falei aqui agora. Tomando uma aguinha aqui, para não perder a voz. Vamos falar do princípio da eficiência. É necessário que os atos administrativos sejam eficientes, eficazes. Ora, bolas, já pensou? Se você pratica um ato inútil, um ato que não tem eficácia, que não tem eficiência, seria meio absurdo, né? Então é necessário que o ato administrativo tenha
sejam praticados com presteza, com perfeição, com rendimento funcional. Esse princípio é o mais moderno princípio da função administrativa. Né? Já não é mais suficiente que o ato administrativo seja praticado apenas com legalidade dentro da lei. É necessário que haja resultados, é necessário que haja um resultado material do ato administrativo para que o jurisdicionado se sinta bem representado pela administração pública. Então, por exemplo, se pessoas devem tributos e esses tributos não são eficazmente cobrados, as pessoas que estão devendo vão ser beneficiadas, mas todo o resto vai ser prejudicado. Então, se uma empresa deve milhares de reais de tributo para uma prefeitura municipal, esses milhares de reais estão deixando de ser investidos em educação, em saúde, etc. Certo? Por isso que é necessário que a administração funcione como um relógio, funcione muito bem. E esse princípio da eficiência é que nos diz isso. Tá certinho? Continuando aqui, outros princípios considerados pela doutrina. Esses princípios não são os 5 principais, o LIMP, né? Que são os 5 principais princípios ficou redundante, os 5 princípios mais importantes da administração, que são definidos no artigo 37 da Constituição Federal, mas são outros princípios que a doutrina define como necessários para a atuação administrativa. O primeiro é a razoabilidade. A administração deve agir com bom senso, de modo razoável e proporcional. O ato administrativo ele precisa ser proporcional à necessidade de praticá-lo. Né? Aquela atuação exagerada do Estado, que está ali sempre fiscalizando, multando, fechando comércio, se o governante ele exagera, ele ultrapassa esses limites convencionais do bom senso, né, da oportunidade certa para... O que aconteceu? Qual exemplo, Adenilton, você quer que eu fale? Pode habilitar o seu áudio aí e perguntar. Não, foi no último slide aí, o outro exemplo que você deu, no último slide, pera aí que eu estou indo voltar lá nele. Tá, você quer que eu fale da publicidade ou da eficiência? Eficiência. Tá, princípio da eficiência. Isso aí mesmo. Eu vou repetir um princípio aqui agora. O último que você deu da eficiência aí. Eu vou falar um exemplo aqui. Pode ligar o seu áudio que está dando uma microfoniazinha aqui. Beleza. Princípio da eficiência. Um exemplo de princípio da eficiência, tá? Vamos lá. Você vai a um órgão público para tentar resolver um problema que você tem. Você encontra tanta burocracia, mas tanta burocracia que se torna impossível para você resolver esse problema. É tanta picuinha, tanta necessidade, eles colocam tantas barreiras, eles não simplificam o atendimento. Né? Vou dar um exemplo para vocês prático. Outro dia, eu fui na Prefeitura Municipal de Patinga para conseguir uma nota fiscal avulsa. Eu precisava emitir uma nota fiscal para receber um valor que tinham que me pagar, e eu fui lá emitir essa nota fiscal avulsa. Eu não tenho pessoa jurídica, então eu tenho que emitir uma nota fiscal com o meu CPF, e quem faz isso é o município. Né? Eu tenho que pagar o imposto, que é o ISS, eu fui lá para conseguir quitar esse imposto e emitir essa nota fiscal. Chegando lá, eu fiquei até surpreso, porque antes, há uns 10 anos atrás, quando eu precisava fazer isso, eu perdia 3, 4 horas do meu dia. Eu cheguei lá, eu sentei com a minha senhazinha, 10 minutos depois eu estava na frente do servidor que estava me atendendo, ele me perguntou o que eu queria, eu tinha anotado no papel, eu entreguei na mão dele, ele virou para mim e falou assim: já estou aqui impresso, na hora, 5 minutos, ele imprimiu para mim a guia do ISS para eu pagar. Ele falou, pode pagar com o seu aplicativo de celular se você quiser, ou sair daqui e ir
caixa eletrônico. Eu tinha o aplicativo e vem com código de barra, eu paguei imediatamente, ok? Mostrei para ela o recibo na tela do meu celular. Ela pegou e falou assim, tá ok, reconheço que você pagou, imprimiu a nota fiscal e me entregou. Com 20 minutos eu saí da prefeitura com a minha nota fiscal na mão. Isso é eficiência. Agir dentro da lei é o que eles faziam antes, que eu ficava lá 4 horas e saía de lá com a minha nota fiscal, estressado, com dor de cabeça, com a raiva de ter perdido um dia de trabalho para conseguir isso. Hoje, não dura 20 minutos lá dentro. Já consegui outras vezes em menos de 5 minutos. Você não tem noção do quanto que aqui em Patinga isso funciona bem. Está funcionando rápido. Mais eficiência ainda vai ser quando eu conseguir emitir e pagar pela internet. Fala. Esse tipo não significa que ele veio para uma agilidade maior do serviço público para o pessoal, para o povo da cidade. Então, esse princípio da eficiência, o povo vai ficar prejudicado porque ele está na zona de conforto. Mas seria isso? Tá, eu escutei você muito mal, mas eu acho que eu consegui entender a pergunta, tá? Eficiência é um pouco diferente de eficácia. Eficácia é quando você faz o que esperam de você, ok? Eficiência é quando você faz aquilo que esperam de você e faz mais, faz bem feito, faz rápido, faz de forma que a pessoa fica satisfeita com o resultado. Você entendeu o que eu quis dizer agora? Dá um ok no chat aí para mim. Perfeito, meu amigo. Vamos continuar aqui, então, no próximo slide, tá? Eu falei da razoabilidade. Significa que a administração, na sua atuação, ela deve agir com razoabilidade. Ela não pode agir de forma exagerada. Né? A gente já viu que certos administradores... Existem trabalhadores autônomos e esses trabalhadores precisam ganhar a vida. Vocês já viram o tanto de food truck que tem aqui na cidade? Já pensaram se o município cismasse de fechar tudo? Tanto de gente que está fora do sistema de emprego formal e que ficaria desesperado porque a forma de ganho de vida deles teria sido retirada. Bom, vocês perceberam que esses food trucks continuam funcionando? O Poder Público Municipal está emitindo alvará de funcionamento, recebe uma taxa anual, que não é cara, e de vez em quando passa uma fiscalização sanitária, para garantir que a gente está recebendo um atendimento com qualidade de limpeza e etc. É muito melhor assim. Todos nós adoramos food truck, ainda mais eu que sou gordinho, né? A gente adora ter uma opção de uma comida gostosa. Isso é razoabilidade. Você permite o cara empreender, você permite o cara funcionar, você não fica travando a vida das pessoas. Razoabilidade. Está agindo de forma razoável com bom senso. Proporcionalidade. Também é um princípio de proibição de excesso. O que acontece? O meio empregado na atuação administrativa tem que ser aquele que é adequado e que é necessário. Você não precisa agir de forma exagerada, atabalhoada, de forma a prejudicar o cidadão. Você tem que agir de forma a permitir que dentro da lei o cidadão consiga fazer o que deseja fazer. Ok? Finalidade. Visa impedir a prática de atos administrativos inúteis e contrários ao interesse público. Ok? Ou seja, atos inconvenientes para a administração, com o objetivo de atender interesse privado. Lembrem, a administração atua para o bem comum, o bem público. Então, a finalidade do ato administrativo tem que ser o bem público e não o interesse particular de ninguém. Motivação. Todo ato precisa ser motivado. O ato ele não pode ser exercido de forma que ele não obedeça a uma motivação que precisa ser dentro da lei. Então, quando a administração pratica um ato, ela tem que dizer o porquê.
Ela tem que fundamentar esse ato. Então, fundamentado na lei que fala isso, estou multando fulano de tal porque ele descumpriu o artigo tal da lei. Isso é fundamentação, motivação do ato. Legitimidade ou veracidade é aquilo que permite que os atos administrativos produzam efeitos imediatos, porque presume-se que a sua adequação à lei, a sua correção, ela é presumida, então é necessário que, já que tem essa presunção de veracidade, é necessário que essa presunção ela se confirme na prática, ok? Mas, se você não tivesse a presunção de veracidade ou de legitimidade do ato administrativo, todo mundo poderia alegar que não vai cumprir determinada determinação do poder executivo ou da administração pública, porque não está... Eu desconfio disso aí, eu não confio nesse povo, não. Então, a não ser que se prove que o ato foi nulo, anulável, né, ou ilícito, ou ilegal de alguma forma, está valendo esse ato. Ele tem presunção de legitimidade e presunção de veracidade. Interesse público. É necessário que o ato administrativo obedeça ao interesse público para que as pessoas tenham exata ciência de que eles não estão sendo lesados pelo governo. Tudo que o governo faz não visa interesses particulares. Não pode visar. Tem que visar o interesse da coletividade. E um dos grandes princípios que rege a administração pública é a supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Isso significa que quando alguma coisa coloca em conflito, alguma situação coloca em conflito o interesse particular, o que eu quero, o que eu desejo com o interesse da coletividade, supera-se, quer dizer, o interesse da coletividade vai ser considerado como primordial. É o que está acontecendo com a gente agora. Por que a administração pública está determinando o fechamento de alguns comércios, a suspensão das aulas, das igrejas, etc.? Por que os governantes estão pedindo a gente para ficar dentro de casa? É porque existe uma pandemia, as pessoas estão adoecendo, existe gente morrendo, e que se a gente continuar tendo a nossa vida normal, mais pessoas vão adoecer e mais pessoas vão para os hospitais e o sistema público de saúde vai entrar em colapso imediato. Não vai ser um monte de gente adoecendo ao longo de um monte de tempo, cada um de cada vez, ou poucos de cada vez, possibilitando que o sistema de saúde atenda quase todo mundo. Vai todo mundo adoecer de uma vez, e esse sistema público vai colapsar de uma forma que muita gente vai ficar sem atendimento, morrendo muito mais gente, certo? E isso faz com que esse interesse público de proteger a saúde das pessoas supere o nosso interesse individual. O que é o meu interesse individual? Poderia ser sair, ir ao parque, ir ao cinema, etc. Tudo isso tem menor valor do que o interesse da coletividade, o interesse público. Tá certo? Bom, hierarquia. A administração pública precisa distribuir funções, escalonando estes órgãos públicos em ordem de importância e de poder, para que um possa rever o ato do outro. Já pensou se você praticasse um ato administrativo, você que faz parte da administração pública, e esse ato fosse incorreto, fosse... Oi, fala. Quem está falando? Adenilton, pode falar. O PROCON, voltando em serviço, público aí, o PROCON, ele é um interesse público de atender somente o público? Ou ele faz parcialidade? Você conseguiu interpretar? Você quer saber a natureza jurídica do PROCON? Bom, o PROCON é um órgão constituído pelos municípios, certo? O município é uma autarquia que funciona em favor do município. O interesse ali no PROCON, ele, na verdade, ele atua para tentar equilibrar a situação entre consumidor e fornecedor, criando um canal de acesso do consumidor ao seu fornecedor, possibilitando a realização de acordos, por exemplo, certo? O PROCON ele tem legitimidade até para multar comércios.
Então, ele é um órgão de atuação pública, que atua no interesse público. O interesse público aí é qual? A harmonia das relações entre fornecedores e consumidores. A proteção dos consumidores face ao poder econômico maior que tem os fornecedores. Então, sem dúvida nenhuma, o PROCON é um órgão que atua protegendo o interesse público. Satisfeito? Dá um ok no chat, se está tudo bem. Se é isso mesmo que você queria saber. Massa. Continuando. Então, nós estamos aqui com esses princípios. Eu estava falando, imagine se você, administrador local, aquela pessoa que está, servidor público, que está atendendo uma pessoa, praticou um ato errado, negou um benefício, etc. Nesse momento que você negou um benefício, a pessoa tem que poder recorrer a mais alguém. Alguém que está acima de você, certo? Eu estou aparecendo aqui no chat como coordenação de serviço, gente, é porque para permitir a entrada de mais pessoas, eu precisava entrar com o meu login da faculdade, tá? Então, como eu sou coordenador do curso de serviços jurídicos e notariais EAD, eu entrei com esse login. Só para vocês não assustarem aí quando vocês virem coordenação de serviços aí. Então, sempre vai ter um órgão superior capaz de rever a decisão tomada naquela primeira instância, naquele patamar mais raso pelo representante da administração. Então, essa hierarquização dos órgãos é necessária para que um órgão possa rever a decisão dos seus órgãos subordinados. Tá certo? Continuando. Próximo slide aqui. Vamos falar da responsabilidade civil da administração. Quando a gente fala de responsabilidade civil, Tô de volta, pessoal. Caí, não é? Vocês estão conseguindo ver o slide? Não, né? Tá, continuando aqui. Beleza. Quando eu falar que mudou o slide, se vocês não conseguirem ver a mudança aí, é porque travou o slide. Aí eu vou dar um jeito de voltar, tá? A responsabilidade civil da administração, nós estamos aí no slide 11, tá com o número 11 aí nesse quadradinho rosa em cima. Confere? Tá bom. Vou restabelecer o slide aqui, só um instante. Beleza, imagino que agora vocês estejam conseguindo ver, né? Dá um sim aí para mim. Beleza. Continuando então. Responsabilidade civil. Vamos falar rapidinho o que é responsabilidade civil para que todo mundo entenda. Todo mundo deve ter lido os artigos que eu pedi para ler, 186, 187 e 927 do Código Civil. Aqueles artigos que a gente mandou ler lá atrás, nas aulas anteriores, indicam que quem pratica ato ilícito e causa dano a outra pessoa tem que reparar o dano. Certo?
A pessoa pode praticar esse ato por dolo, porque quis, ou por culpa, porque não tomou cuidado. Ok? Isso é responsabilidade civil. Tá? Então, se a administração praticar algum ato que te cause prejuízo, cause dano moral ou dano material, ela vai ter que te indenizar. Tudo bem? Isso é responsabilidade civil da administração. Só que existe uma questão que tem que ser tratada. O que é a questão que precisa ser tratada? A administração atua como um todo. Só que o agente público, aquele cara que está lá, servidor público, que trabalha em nome da administração, ele atua como particular. Perdão, não é que ele atua como particular, ele atua individualmente. Ele não está agindo ali coletivamente. Às vezes ele atua por erro, por dolo ou por culpa. Ele agiu de forma que ele, com seu ato individual, ele implicou num ato administrativo que causou dano às pessoas. Significa que ele também vai responder, certo? Só que a responsabilidade dele é subjetiva, tá? Responsabilidade subjetiva é aquela que depende dele ter agido ou com dolo ou com culpa. Vou dar um exemplo. Imagine você que um carro da prefeitura municipal, com seu motorista, o cara tá andando lá no carrinho, ele atropela alguém. Ok? Se ele atropelou, ele vai ter que indenizar. Alguém vai ter que indenizar. Quem? A resposta à administração pública, ela está corretíssima. A administração vai ter que indenizar. Né? Aconteceu isso em Paba, há uns anos atrás, isso já deve ter mais de 10 anos, um jirico. Quem sabe o que é jirico? É um tratorzinho que puxa uma carroceria, né, articulada. Um jirico atropelou uma criança e matou essa criança. Isso foi lá em Paba, certo? O que acontece? O município foi processado por causa desse acidente. E o município vai acabar tendo que indenizar, ou já indenizou, não sei. Eu não estou atualizado a respeito desse processo em si. O que significa que o município tem responsabilidade objetiva, ou seja, não importa se houve culpa, se houve dolo. A única hipótese que o município não teria que indenizar é se o cara estava fazendo tudo certinho, tá? E a culpa foi exclusiva da vítima. Exemplo, a vítima pulou na frente do carro e não teve como, né, salvar. Se a vítima é culpada, e nesse caso, pelo que eu bem me lembro, me parece que a culpa foi da vítima. A menina estava andando de bicicleta no canto da pista, a mãe se descuidou um pouquinho, essa menina se desviou por meio da pista e caiu debaixo da roda do jirico. Havendo a culpa exclusiva da vítima, não tem dever de reparar dano, não, porque não houve uma conduta que tenha causado dano. A quem causou o dano aí, a si mesmo, foi a vítima, né? Agora, se a conduta que causou o dano foi praticada pelo município, independente de haver culpa ou não do motorista, o município tem que indenizar, porque a responsabilidade dele é objetiva. Agora, se o motorista agiu com dolo ou culpa, por exemplo, o motorista estava dirigindo bêbado, dolo eventual, ele assumiu o risco de causar um acidente grave. Ou exemplo, o motorista estava distraído, negligência, né? Distração no trânsito é negligência. Ou o motorista estava correndo, imprudência, modalidade de culpa. Se o motorista agiu com dolo ou culpa, a responsabilidade subjetiva será do motorista. Então o município pode ter que indenizar, mas se ele indenizar, terá direito de cobrar do motorista, direito de regresso. Se o motorista vai ou não ter direito para pagar é outra história.
mas o município teria direito de se ressarcir. Então, a responsabilidade civil da administração pública ela é objetiva pelos atos culposos ou dolosos do seu servidor. Só que a responsabilidade desse servidor ela é subjetiva, ou seja, ele só tem que ressarcir a administração se ele agiu com dolo ou culpa. Pode falar, Adenilton? Deixa eu te falar uma pergunta. Lá na questão do motorista, não tem uma grande possibilidade de mesmo ter que pagar ou arcar com os danos que houver, né, com ele, dele estar nesse carro público, então, não é isso? Eu não consegui entender toda a sua pergunta. Você podia digitar lá no chat para mim. Mas pelo que eu entendi, a sua dúvida é: existe possibilidade do motorista ter que arcar? Existe, se ele agiu com culpa ou com dolo, tá? A responsabilidade do motorista é subjetiva, então o juiz vai verificar se ele teve culpa ou dolo. Mas como a responsabilidade do município é objetiva, ele não verifica quando o município vai indenizar se houve culpa ou dolo. Basta que tenha havido uma conduta que causou dano a alguém. Se quis ou não quis que isso causasse dano, ou se foi falta de cuidado, não importa. Importa apenas se essa conduta causou dano a alguma pessoa, alguma outra pessoa. Respondi? Beleza. Estou conseguindo adivinhar suas perguntas porque o seu áudio está chegando aqui meio ruim e felizmente eu estou conseguindo entender quando você faz uma pergunta. Galera, continuando aqui, o parágrafo 6º do artigo 37 está escrito o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Então está falando o seguinte, a empresa privada que presta serviço público ou a pessoa jurídica de direito público que causar dano a outra pessoa através de seus agentes vai responder por esses danos. Ponto. Ela só tem direito de cobrar, de buscar o que ela gastou com o agente se ele agiu com dolo ou culpa. Tudo bem? Então a responsabilidade civil da administração ela é objetiva pelos danos causados por seus agentes. A responsabilidade desses agentes pelos danos que eles causaram é subjetiva, ou seja, eles só vão responder se tiverem agido com dolo ou com culpa. Seguindo adiante, estamos no 12 agora. Responsabilidade objetiva. Eu estava falando exatamente disso, tá? Responsabilidade objetiva, ela tem apenas a aferição se houve uma conduta, se houve um dano, e se entre essa conduta e esse dano há um nexo de causalidade, há uma ligação que liga a conduta e o dano. Ou seja, pratiquei um ato qualquer. Dano. Alguém sofreu um prejuízo moral, material, etc. Este ato foi o causador deste dano? Tem o nexo de causalidade. Se o dano é um efeito causado pelo ato, houve nexo de causalidade. Por outro lado, se o dano, o ato, não causou o dano, por exemplo, se a culpa foi da vítima, só da vítima, né? Exemplo que eu dei do Jerico lá, o motorista estava dirigindo bonitinho, direitinho, respeitando normas de trânsito, atento, não cometeu erro nenhum. E a vítima pulou na frente do carro, ok? O ato dirigir corretamente não causou o dano. O ato dirigir corretamente não pode ser considerado causador do dano. Então não há nexo de causalidade aí. Então a administração não vai responder nesse caso. Certo? Agora, o motorista, ele responde o seguinte: pratiquei um ato, causou um dano, agi com culpa ou agi com dolo.
agir com vontade de praticar aquele ato, ou assumindo o risco de causar aquele resultado, ou não me importando com esse resultado, né? Ou com negligência ou imprudência. Aí sim vai ter responsabilidade subjetiva. Então essa é a diferença de responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva. A objetiva não preocupa se houve vontade, imprudência ou negligência, tá certo? Não preocupa se houve dolo ou culpa. A responsabilidade subjetiva, sim, se preocupa. Teve dolo? Teve culpa? Então vou responsabilizar esse cara. A responsabilidade da administração é objetiva, do cara, do agente, do servidor, é subjetiva. Entenderam? Continuando aqui, não é qualquer dano que é indenizável. É necessário que o dano corresponda à lesão a um direito, né? Se houve dano e esse dano lesou o direito de alguém, é necessário que esse dano seja certo ou real. Não se cogita um dano eventual que não aconteceu, que possa acontecer no futuro, ok? E além disso, não há responsabilidade da administração pública por atos de terceiros e nem por atos da natureza. Vamos supor, choveu, a pista está molhada, a pessoa foi e caiu de moto, que é cobrada da administração porque a pista ficou escorregadia, porque choveu e havia óleo na pista. Isso não é responsabilidade da administração, isso é ato de terceiros ou da natureza, ok? Então, nesse caso, não há que se responsabilizar a administração pública. Outro exemplo, fui assaltado. Ora bolas, não é dever da administração da segurança? É dever da administração da segurança. Mas não é ato direto, nem culpa direta da administração o fato de haver assaltantes no mundo. Então, esse cara que me assaltou, ele me causou um dano. A administração não. É impossível ser onipresente, né? Não tem como ter um policial a cada 10 metros na rua para que esse policial a cada 10 metros consiga evitar todos os assaltos, certo? Senão a gente ia morrer de pagar imposto. A gente não ia conseguir sustentar a atividade estatal para ela ser onipresente, para o Estado ser onipresente. Então, se eu fui assaltado, a responsabilidade é do assaltante, não do Estado. Tudo bem? Nesses casos, tem que provar que houve alguma responsabilidade da administração pública se ela praticou algum ato que tenha me causado dano. Se você não consegue chegar na administração pública, você não tem como responsabilizá-la. Outra questão é o seguinte, a responsabilidade civil, ela tem um momento que ela para. Por exemplo, você foi assaltado e levou um tiro. A culpa não é de quem fabricou a arma, a culpa é do assaltante. Essa culpa, esse dolo, ele para ali. Essa responsabilidade civil pelo delito para ali. Você não tem como ir atrás, não, quem inventou o revólver, quem inventou a pólvora. Não tem jeito, tá? Então, chega num ponto que você tem que parar de investigar, ou seja, não pode ir mais além, porque aquela pessoa não participou em nada daquele ato que te causou o dano, tá certo? Deixa eu ver aqui se no chat tem alguma coisa, tá? A internet do Adenilton não tá ajudando, tá? Fala, Adenilton. Digita sua dúvida. Deixa um exemplo aqui. Pode falar, tô ouvindo. Deixa eu digitar aqui. Eu estou na avenida, no meu carro. Estou na avenida Paris, estou no caminhão. O caminhão tem uma visão boa na frente da gente parado, assim. O caminhão é alto. Uma mulher chegou do lado do caminhão, entrou na frente dele, sem eu ver, né? Ela entrou na frente e, no final, aí, arrancou o caminhão e nisso veio parar por cima da mulher. A mulher passou debaixo do caminhão. E nisso, o SAMU tocou a mulher, levou o foto de jeitinho.
e passaram um dia, mas veio a óbito, morreu. O que isso causa a motorista? Porque está parado, veio ao lado do caminhão, entrou na frente dele, enquanto ele não conseguiu ver a mulher, né? Então, quer dizer, isso gera um tipo de culpa para ele, gera alguma coisa para esse motorista? Tá, ok, entendi a pergunta. Você está fazendo uma pergunta sobre responsabilidade civil e não especificamente sobre responsabilidade civil da administração. Vou te responder. Eu já vi acontecer de um cara ser inocentado, absolvido e não ter que pagar a indenização por ter matado um ciclista que não observou a lei de trânsito e enfiou debaixo do caminhão. Tá? Então, existe a possibilidade, vendo que não houve nem dolo nem culpa do motorista, de não ser responsabilizado. Ok. Então aí vai depender de cada caso. Era possível ver? Não, não era. O pedestre não observou o dever geral de cautela e o motorista agiu de forma diligente? Sim. Então vai ser aferido caso a caso. Vai ser feita perícia e essa perícia vai tentar apontar se a ação do motorista foi ou não eivada de culpa ou dolo. Tá bom? Vamos continuar então. Então, havendo responsabilidade, a administração pública vai ter que arcar com o dano sofrido pelo particular. Ato administrativo. De novo, cara. Pessoal, caí outra vez. Tô de volta, tá? Tô tentando aqui voltar. Por enquanto vocês estão vendo o slide aí? O que vocês estão vendo na tela de vocês? Desculpa, tinha esquecido de ligar meu microfone. Voltei. Beleza. Vocês estão vendo o slide aí? Não, né? Tá. Vou tentar voltar, só um instante. Beleza. Voltou, né? Vamos lá. Ato administrativo. Conceito agora de ato administrativo, tá? Toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que tem objetivo de adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações ao administrado ou à própria administração. Exemplo de ato administrativo: boletim de ocorrência da polícia, auto de infração de trânsito, etc. Tá? Fato administrativo é diferente de ato. Respondendo a Sara aqui, não vai ter chamada, Sara. Não vai ter chamada. Na verdade, eu estou gravando essa aula, tá? E essa gravação é justamente para os alunos que não estiveram aqui presentes por motivo técnico, não conseguiram. Tá? Eu não vou fazer chamada, mas eu espero que todos possam ficar até o fim para a gente continuar conseguindo interagir, beleza? Mas estou gravando aqui, estou tentando gravar aqui
o tempo todo, ok? E de vez em quando cai a internet aqui, eu tento não falar, mas às vezes sai um palavrãozinho. Se aconteceu, não fica chateado comigo, tá bom? E aí nós vamos mantendo isso aqui. Então, ato administrativo é aquele que objetiva adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou à própria administração pública. Um ato administrativo pode ser concedendo um direito ao administrado, por exemplo, um benefício previdenciário. Você fez um requerimento de um benefício previdenciário e a administração te concedeu esse benefício previdenciário. Ou seja, você adquiriu um direito e ela adquiriu uma obrigação de te pagar esse benefício todo mês. Ok? Então, esse ato administrativo é que visa modificar alguma coisa na esfera jurídica da administração e do jurisdicionado, ou seja, do cidadão. Fato administrativo é diferente. É simplesmente o cumprimento, a realização material da administração de alguma decisão, de algum ato administrativo tomado anteriormente. Então, alguém tomou uma decisão, praticou um ato, e aí depois os servidores públicos vão executar aquele ato administrativo, simplesmente cumprindo aquela decisão. Atributos do ato administrativo. Primeiro, presunção de legitimidade. A gente já até falou sobre esse princípio, né? Presume-se que o ato administrativo não só é legal, como foi praticado de forma legítima. Lógico que essa presunção ela é relativa, ou seja, ela admite prova contrária. Se você conseguir provar que o ato administrativo estava ilegal ou equivocado, etc., ele pode ser desfeito. Imperatividade. Ato administrativo ele impõe obediência a quem é envolvido por ele. Você não cumpre se quiser, você não obedece se quiser. Né? O Estado tem essa possibilidade de obrigar o jurisdicionado a cumprir determinada obrigação ou determinada determinação do ato administrativo. Autoexecutoriedade significa que o ato administrativo ele não precisa de mais nada para que ele seja cumprido. Só pelo fato dele ser praticado, ele já pode ser executado, ele já pode ser cumprido pelos servidores públicos. Continuando, próximo slide. Aqui eu estou explicando cada um deles, tá? Então, como eu já expliquei antes no slide anterior, não vou explicar de novo. Exemplo, abordagem e vistoria em um veículo não precisam de autorização prévia do Poder Judiciário, pois há amparo legal no princípio do poder de polícia e no Código de Processo Penal. Então, se a polícia parar um veículo e quiser revistar, não precisa de ordem do juiz, ok? Porque há previsão legal de que a polícia pode revistar quando tiver alguma suspeita sobre algum indivíduo, tá? Sigamos em frente. Estamos aqui no slide 16. Competência. Competência é o poder atribuído ao agente da administração para o desempenho específico de suas funções. Cada agente público, ou seja, cada servidor público tem uma competência. Ele está ali para fazer determinada coisa. Ele tem atribuições diferentes. Então, outro servidor talvez não vai poder cumprir o serviço daquele servidor. Então, cada servidor público, ele age dentro dos limites das suas atribuições, e isso é a sua esfera de competência. Observe que quando a gente fala de competência juridicamente, a gente não está falando da mesma competência na administração, não. Vai ter professor de administração que vai comparar competência para vocês em capacidade, em expertise, né? Você falar assim, você é um cara esperto demais, você tem competência. A língua portuguesa tem essas divergências, né? Juridicamente falando, competência é a legitimidade de uma autoridade para praticar determinado ato. Então, ele não precisa ser ótimo. Tem juiz civil
que é excelente criminalista, que estudou direito criminal na vida inteira, mas de repente ele foi parar numa vara de família. Ele vai poder julgar um processo criminal? A menos que ele substitua um outro juiz criminal que saia de férias e ele receba essa competência por delegação, ele não vai poder julgar os processos criminais. Ok? Então, não importa se ele sabia, se ele tinha conhecimento, capacidade para julgar processos criminais, porque ele estudou direito criminal a vida inteira. Ele está na vara de família, se ele está na vara de família, ele vai julgar os processos de família. Tudo bem? Tem uma mensagem no chat aqui? Não, tem não. Nada novo, não. Finalidade. O objetivo a ser atingido pelo ato administrativo. Qual que é esse objetivo? O interesse público. Somente o interesse público é a finalidade do ato administrativo. Óbvio que vai ter um interesse imediato que se enquadra nesse interesse público que é o geral. Por exemplo, vai ter a cobrança de uma taxa, tá? É custear um serviço que foi prestado, certo? Porém, tudo gira em torno do quê? Interesse público. Toda atividade administrativa vai girar em torno de uma finalidade maior, que é o interesse público. A forma que se deve praticar o ato administrativo tem que ser a forma legal. É um dos requisitos do ato administrativo. A lei estabelece a forma. Se praticado de outra forma, não vai ser legal. Ok? Então tem que se praticar da forma determinada em lei. Motivo, razão, fundamentação. Ou seja, existe um artigo tal, na lei tal, que me manda agir de determinada forma. Ou seja, no uso das minhas atribuições como servidor público, que atua na área tal, eu estou praticando determinado ato administrativo porque a lei tal me autoriza a fazê-lo e o fato concreto se encaixa nessa lei. Essa é a motivação. E o objeto? O objeto é criar, modificar, comprovar situações jurídicas concernente a pessoas, coisas ou atividades sujeitas à atuação do poder público. Então, o objeto do ato administrativo vai ser a modificação, a criação, a supressão de algum direito para a própria administração, se ela tiver que pagar alguma coisa para o cidadão, ou para o próprio cidadão, se ele tiver que obedecer, se sujeitar de alguma forma ao poder público. Vamos para o próximo slide, 17. Classificação dos atos administrativos. Os primeiros são os vinculados. São aqueles que a lei estabelece requisitos e condições para a sua realização. O administrador aí, o agente público, não tem liberdade de falar assim, não vou fazer, não. Um exemplo é a cobrança de impostos. Foi praticado um fato gerador de um imposto. Por exemplo, alguém auferiu renda. Eu tenho que cobrar um imposto de renda, eu como agente público. Ok? Eu posso falar, não, deixa, bobo. Coitado, não vou cobrar dele, não. Não existe isso. Ok? Atos discricionários são aqueles que o agente público pode, por conveniência ou por oportunidade, decidir ou não praticar. Ok? Por exemplo, se você tem, a lei admite que você pratique um ato ou outro, advertência ou repreensão, por exemplo, você pode escolher qual dos dois convém você tomar. Outra coisa, determinado ato administrativo, no sentido de, nós estamos vivendo a pandemia, né? Todo mundo está em casa. O administrador público está tomando decisões diariamente de acordo com a mudança dos casos. Né? Os casos estão orientando a ação do administrador público. E aí ele pode determinar qual é a conveniência e qual a oportunidade de fazer ou não determinado ato. Tá? Um exemplo que foi cogitado é a penalização de quem não cumprisse a quarentena. Convém fazer isso? É o momento? Eu sou obrigado a fazer isso? Não, não sou. As pessoas respondem mais
a educação e informação do que é castigo e penalização, eu posso decidir ou não praticar determinado ato? Então, é assim mais ou menos que funciona o ato discricionário. Então, discricionariedade é o poder de tomar uma decisão analisando a conveniência ou oportunidade, ok? Então, conveniência é o quê? Convém eu praticar? É bom que eu pratique? Oportunidade é o quando? É agora que eu devo praticar? Ou é mais na frente? Certo? A diferença entre discricionariedade e arbítrio. A arbitrariedade é quando há abuso, tá? Excede ao limite da lei. Discricionariedade é quando o administrador pode decidir dentro do que a lei permite. Vamos dar um exemplo de discricionariedade. Onde eu vou aplicar determinada verba se a lei permite que eu a aplique em mais de um lugar. Tá baixo o áudio? Deixa eu tentar chegar mais perto do microfone. Melhorou? Responde, Edenilton. Responde alguém. Melhorou o áudio? Então tá, vamos lá. Continuando. Beleza. Imagine que eu tenho uma verba disponível, que eu posso usar na saúde ou na educação, tá? Cabe a mim decidir. Isso é discricionariedade, ok? Convém eu usar essa verba na educação? Convém eu usar na saúde? A oportunidade é agora, ou seja, eu devo praticar isso agora? Isso é discricionariedade. A lei me permite tomar decisão, tá? Arbítrio é abuso, é ultrapassar o limite do que a lei me permite. Vamos lá no próximo. Interpretação das normas administrativas deve atender às seguintes regras. Vamos observar aqui. Primeiro, ato administrativo tem presunção de legitimidade, salvo prova em contrário. Já tinha falado, essa presunção ela é relativa. Se surgir uma prova de que esse ato foi ilegítimo, ilegal, irregular, cai. Tá certo? O interesse público prevalece sobre o interesse individual, respeitadas as garantias constitucionais. Então, respeitado o artigo 5º que a gente estudou, tá, no capítulo passado, o interesse público vai prevalecer sobre o interesse individual. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai nós vamos ter que respeitar o limite do que é o interesse público, mas vai ter uma esfera que eu vou ter o escudo da proteção dos meus direitos e garantias individuais. Por exemplo, eu não posso ser preso sem que eu tenha cometido um crime, sem que haja um processo legal contra mim, simplesmente porque as pessoas estão achando que eu sou uma pessoa malvada ou que eu não atendo o interesse público, certo? Então tem que respeitar as garantias individuais. A administração pode agir com certa discricionariedade, desde que dentro da legalidade, ok? Continuando, vamos falar da polícia administrativa. O que é essa polícia administrativa? Primeiro, quando a gente fala de poder de polícia, a gente não está falando das forças policiais, não. Na verdade, a gente está falando delas também, mas qualquer autoridade administrativa pode exercer o poder de polícia dentro da sua competência e atribuições, tá? Poder de polícia é qualquer exercício do poder de polícia, é qualquer ato administrativo que contraria o interesse particular em benefício do interesse público, dentro da legalidade. Então, todas as vezes que a administração contraria um interesse particular em nome do interesse público, dentro da legalidade, ela está exercendo poder de polícia, certo? Tem distinção entre polícia administrativa, tá? E polícia judiciária. Polícia judiciária é a polícia civil, militar e federal, certo? A polícia administrativa, ela atua não só pela segurança, mas ela atua também pelo bom funcionamento da administração,
pela segurança jurídica dos indivíduos, pela boa realização dos atos administrativos, pela prevalência do interesse público, ok? Então, a polícia judiciária também faz parte do poder de polícia, mas não só. Qualquer autoridade administrativa pode praticar poder de polícia, tá? A autoridade policial, que tem o poder de polícia, ela tem que obedecer 3 atributos para que os atos de polícia da autoridade policial valham, que é a discricionariedade, que, ou seja, eles vão ter a escolha de como agir e em que momento agir. Por exemplo, ninguém determina o momento em que um policial tem que realizar uma blitz. Aquilo ali é a discricionariedade da polícia sobre realizar uma blitz naquele local, naquele momento ou não. Conveniência, convém realizar? Oportunidade, é agora que eu devo realizar? Sim, então vou lá. Ok? E essas polícias, elas têm esferas de atuação diferentes. Nós estamos falando aqui das polícias judiciárias. Polícia Federal, ela é instituída permanentemente, ela é subordinada ao ministro da Justiça, o atual é o Sérgio Moro, e ela tem dever de apurar infrações penais praticadas contra a ordem política e social, ou em detrimento, prejuízo de bens, serviços e interesses da União Federal. A Polícia Federal é responsável pelas funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras também. Tá? Polícia Civil atua na investigação dos crimes que são processados pela Justiça Estadual. Então, a Polícia Federal, ela investiga os crimes praticados e que são investigados processados pela Justiça Federal. A Polícia Civil atua na investigação dos crimes que são processados pela Justiça Estadual. Polícias militares, né? São as polícias militares de cada estado e os bombeiros, ok? Essa polícia atua na preservação de crimes, na proteção da sociedade. No caso dos bombeiros, na proteção dos cidadãos contra catástrofes, certo? Então, a polícia militar, ela atua na segurança pública e na prevenção de crimes. Os bombeiros atuam na segurança pública também, prevendo e prevenindo, protegendo a população de catástrofes, incêndios, deslizamentos e etc. Ok? Resgatando pessoas. E ainda nós temos a questão que os bombeiros também atuam na atividade da defesa civil, que é proteger preventivamente a população de catástrofes. A polícia militar também exerce o papel de polícia judiciária militar. Então, ela atua a serviço do poder judiciário para cumprir ordens. Ok? Então, toda vez que é necessário conduzir uma testemunha ao fórum para prestar depoimento porque ela não foi de bom grado, toda vez que é necessário prender alguém por ordem do juiz, quem cumpre é a polícia militar. Vamos falar agora de poderes e deveres do administrador público. O primeiro deles é o poder vinculado. Deixa eu só ver se eu não pulei nada. Não, pulei não. Poder vinculado é aquele que a lei confere para a prática de um ato de sua competência. O poder é vinculado quando a administração não tem discricionariedade. Ela tem que fazer o que a lei manda. Poder discricionário é aquele que cabe ao administrador escolher se pratica ou não, observando critérios de conveniência e oportunidade, certo? Poder hierárquico é o poder que tem um órgão administrativo sobre outro órgão administrativo com hierarquia entre eles. É a superioridade de poder que há entre órgãos mais importantes ou menos importantes, mais poderosos ou menos poderosos. Poder disciplinar é o poder de punir as pessoas. Poder ou dever, né? Porque se alguém pratica
uma infração administrativa ou um crime, ela deve ser punida pela administração e não pode. Poder regulamentar é o poder que dispõe os chefes do executivo, os administradores públicos, de estabelecerem normas e regulamentos internos no poder, no direito administrativo, no poder da administração pública, para que as pessoas que atuam na administração pública obedeçam essas regras, tá certo? Esse poder é inerente e privativo do chefe do executivo. No âmbito municipal é o prefeito, no âmbito estadual é o governador e no âmbito federal o presidente da República. Deveres do administrador, quais são eles? Dever de eficiência. A gente já falou da eficiência agora mesmo, né? O ato administrativo tem que ser praticado com eficiência. Você não pode fazer de qualquer jeito, não pode fazer nas coxas, certo? Então, impõe a todo agente público o dever de eficiência que atue com presteza, perfeição e rendimento funcional. Dever de probidade. Olha, o que é probo é aquilo que é honesto, é aquilo que é admirável, tá? Quando você fala assim, perder ato de improbidade, né? É quando a pessoa não agiu de acordo com o que se espera dela, de forma moral, de forma adequada, né? A conduta do administrador público tem que ser honesta, tem que ser íntegra, tem que ser honrada, ok? Se ele não age dessa forma, ele cometeu um ato de improbidade. Dever de prestar contas. O administrador tem que responder pelos seus atos. Tem que prestar contas dos seus atos. Vocês já ouviram falar de Tribunal de Contas, né? Aquele órgão de fiscalização que investiga e aprova ou reprova as contas do administrador. Os gastos desse administrador foram justificados? Os atos praticados por ele foram dentro da legalidade? Tá? Essas contas vão ser investigadas e julgadas. Poder de polícia, a gente já falou, tá? É a atividade da administração pública que limita o direito e interesse particular em nome do interesse público. Então, toda vez que você percebeu que você quis fazer uma coisa e não pôde, porque a administração pública não deixou, ela está exercendo o poder de polícia. Tá? Toda vez que você quis algo, quis fazer e esbarrou numa atuação da administração pública, ela está exercendo o poder de polícia, limitando o seu querer em virtude do interesse público. Se ela agiu dentro da lei, sim, é assim mesmo. Tá certo? Bom, razão e fundamento do poder de polícia é o interesse público, o interesse social, a supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Objeto e finalidade do poder de polícia é causar o bem público, é proteger o interesse público dos abusos dos particulares. É evitar que o particular haja fora do que lhe é permitido. Certo? Extensão e limites. Ela é muito ampla, a extensão do poder de polícia, né? Ela atua desde a proteção da moral e os bons costumes, como o dever de observar a lei, de fazer a lei ser aplicada, como também a estabelecer transporte público, cuidar para que haja harmonia social. Tudo bem, você pode dizer aí, extensão e limite. Tudo que for permitido pela lei e interessante para o bem público é o limite do poder de polícia. Beleza, tô vendo aqui que não teve pergunta aqui agora, não. Continuando. Abuso de poder. Quando ocorre e o que é? Ai, de novo. Caí de novo, pessoal. Tô aqui. Deixa eu voltar o microfone. Pessoal, voltei. Tá? Então, abuso de poder. Daqui a pouco o slide de vocês vai cair, eu vou ter que dar outra
atualizado na página para colocar ele de novo, tá bom? Me avisem quando o slide cair, tá? Bom, então abuso de poder, ele existe quando a autoridade pública excede, exagera, ultrapassa os limites do que podia fazer, ok? Ultrapassa a sua competência, ultrapassa as suas atribuições, desvia a finalidade do ato. Quando alguém pratica um ato, por exemplo, para prejudicar o cidadão, ok, vou atualizar aqui para subir o slide de novo, só um instantinho. Tô de volta e vou colocar o slide aqui. Só um instantinho. 1, 2 e... Vamos lá, vamos lá. Foi. Dá um sim aí pra mim se estiver vendo o slide. Isso aí, galera. Muito bem. Bom, então, o abuso de poder vai ocorrer quando o administrador público exagerar, superar o limite que a lei permite, ok? O gênero abuso de poder se reparte em duas espécies. Um é o excesso, quando a princípio aquele administrador era competente para administrar aquele ato, só que ele exagerou, né? Ele extrapolou no exercício daquele ato que era de competência dele e causou um prejuízo a alguém. Por exemplo, o civil ou militar que, quando efetua uma prisão em flagrante de qualquer pessoa, não dá o direito a essa pessoa o direito de comunicar com o advogado ou com a família, ou o direito de permanecer calado e não produzir provas contra si mesmo, ok? Então, prender aquele cara era atribuição daquele agente público, né? Policial. Mas ele tinha que atuar de forma um pouco diferente. Ele agiu com excesso de poder, tá? E a outra espécie é o desvio de finalidade. Desvio de poder ou finalidade ocorre quando a autoridade, embora atuando no limite, faz pelo motivo errado, tá? Por exemplo, cabe ao administrador público aplicar determinada multa ou agir de determinada forma? Cabe. Ele pratica para prejudicar ou beneficiar uma pessoa específica e não pelo interesse público. Um exemplo que eu gosto de dar nesse ponto é aquelas autorizações para fechar a rua. Imagine que vocês estão fazendo uma quermesse. Quem sabe o que é quermesse? Aquelas festinhas de igreja, de bairro, etc, né? Aí você pede, o poder público faz um requerimento para o poder público autorizar o fechamento de determinada rua para fazer a quermesse. Só que o prefeito não gosta do padre e a quermesse é para a igreja. Aí o prefeito, para prejudicar o padre, proíbe. Ah, boa. Luciana tá falando aí que já fez muita quermesse. Aí o prefeito não gosta do padre e proíbe. Essa proibição atende o interesse público? Não, foi picuinha do prefeito. Toda vez que alguém pratica um ato por picuinha, tá agindo com desvio de poder ou de finalidade. Todo mundo entendeu? Se não tiver entendido, faz pergunta aí. E por fim, vamos falar, é o último slide. Parabéns aos heróis da resistência que ficaram até o fim. Nós conseguimos terminar a aula, graças a Deus. Vamos lá no último slide agora. Invalidação dos atos administrativos. Os atos administrativos podem se mostrar inconvenientes, inoportunos, ilegítimos. A administração pode desfazer seus próprios atos porque entendeu que não devia ter praticado aquele ato, né?
Eu entendi que não convinha praticar esse ato, ou eu pratiquei de forma ilegal. Eu posso rever meu ato administrativo, administração pública, né? Eu posso rever o ato que eu pratiquei. O judiciário só vai poder invalidar o ato administrativo quando esse ato for ilegal. Observe, o administrador, quando ele tem discricionariedade para agir, ele pode invalidar o ato se o ato foi ilegítimo, inoportuno. Poxa, eu podia praticar esse ato, mas eu devia ter praticado? Não, a lei permitia que eu não praticasse. Eu atrapalhei mais do que ajudei, certo? Então, o administrador pode rever seu ato quando ele tem discricionariedade para praticar, ele também tem discricionariedade para desfazer. Entretanto, o judiciário não pode desfazer um ato quando ele foi praticado dentro da legalidade e estava dentro do poder discricionário do administrador público. O judiciário só pode invalidar o ato se ele estava praticado de forma ilegal, ilícita, tá certo? Então, anulação de ato administrativo é o desfazimento do ato por motivo de ilegalidade. Se alguém recebeu uma multa porque estava dirigindo embriagado, ok? Este ato não vai ser invalidado pelo judiciário, porque a multa foi aplicada da forma legal, certo? Foi constatada a embriaguez pelo teste do etilômetro, o bafômetro, né? E o cara estava mesmo bêbado. Agora, vamos supor que não tinha bafômetro. Os policiais não conseguiram aferir se o cara estava ou não embriagado. E praticaram o ato sem o respaldo legal. Ilegalidade pode anular pelo judiciário. Tá certo? Anulação é o desfazimento do ato por motivo de ilegalidade. Revogação é o desfazimento pela própria administração, porque ela entendeu que não convinha ser praticado aquele ato. Revogação pressupõe que o ato tenha sido legal e perfeito, ou seja, eu pratiquei, eu podia praticar e esse ato foi perfeito, ele foi legal, não tem nada de ilegal nele, mas eu entendo que eu devo desfazer porque eu estou causando mais mal do que bem, eu estou prejudicando o interesse da minha cidade, as pessoas estão aqui insatisfeitas com essa atuação. Por exemplo, o prefeito começa a retirar, deixa eu ver aqui, daqui a pouco eu te explico, tá, Adenildo, você me lembra, sobre o bafômetro, se pode ou não recusar. Bom, eu estava num raciocínio aqui, vou lembrar agora. Tá. O administrador público entendeu que determinado ato está causando entrave. Por exemplo, o prefeito ordenou uma fiscalização que está causando fechamento de todos os food trucks e a população está possessa com isso. Porque foi analisado cada pedacinho de burocracia que havia para se constituir um food truck. Em vez do prefeito falar, olha, isso aqui está errado, você vai ter que adequar, tá? Daqui a um mês eu passo de novo para ver se você adequou. Ele não, manda fechar de uma vez. Ele tinha atribuição para poder fechar se estava irregular, mas ele agiu de forma que foi desagradável para a maioria das pessoas. E aí o povo está querendo comer hamburgão e não está tendo lugar para comer, ok? O food truck está fechado, não tem churros. E aí? Aí o prefeito começa a ver que está causando, é uma medida tão impopular que está causando tristeza na população. Tá? Ele pode revogar esse ato. Esse ato foi legal, foi jurídico, foi perfeito, mas ele pode ser revogado porque era discricionário. Tá? Aí ele começa a conceder flexibilidade legal para o cara. Por exemplo, ele pode conceder um prazo, ele concede o prazo para o cara resolver. E assim sucessivamente. A revogação tem efeitos ex nunc, ou seja, opera a partir daquela data.
ok? O que é ex nunc? É algo que vale a partir do momento em que o ato foi desfeito. Então, isso significa que enquanto o ato estava praticado, valeu, né, era perfeito, né, não tinha nada de errado com ele, os efeitos causados pelo ato, multas aplicadas, etc., foram válidos e vão continuar sendo cobrados. Agora, a partir do momento que foi desfeito, começa a mudar o efeito, tá? Quando a justiça anula um ato que estava ilegal, que estava imperfeito, não foi praticado dentro da lei, o efeito é ex tunc. A diferença de ex tunc e ex nunc é essa. Nesse caso, a justiça anulou porque ele era ilegal. Então, desde o nascimento dele, vai revogar todos os efeitos causados por aquele ato administrativo. Belezinha? Era isso que eu tinha para falar. Vou responder agora a pergunta do Adenilton, que foi: a pessoa pode recusar o bafômetro? Pode recusar, tá? Mas nem sempre isso é vantagem para ela. Pode ser prejuízo para ela própria. Vou explicar. Existe mecanismo legal que permite aferir a embriaguez por outra forma, por outro meio, que é o depoimento testemunhal daquelas pessoas que acompanharam o ato. Aquelas pessoas, se elas atestaram que a pessoa estava com hálito etílico, olhos vermelhos, fala desconexa, andar claudicante, a pessoa estava andando de forma, né, desequilibrada e fala embargada, tudo isso pode ser prova de embriaguez. Então, a melhor forma de não sofrer uma penalidade por dirigir embriagado é não beber antes de dirigir. Agora, recusei o bafômetro. Vou ser inocentado por isso? Não necessariamente. Tá? E a polícia está agindo com abuso de poder algumas vezes, porque tem gente que nem tem sinais de embriaguez, o policial tasca lá no boletim de ocorrência que ele tinha os sinais. Então é necessário tomar cuidado com isso, né? Havendo essa outra prova, o policial vai agir, vai prender o cara, se necessário, e esse cara, uma vez preso, ele vai ser ouvido, vai ser liberado depois, ninguém fica preso muito tempo por conta disso, e aí ele vai ser processado, tá? E aí ele vai ter que tentar arrumar uma forma de provar sua inocência, porque a prova contra ele vai ser o depoimento dos policiais, né? Então, nem sempre é um bom negócio. Eu não aconselho meus clientes a recusar sobrar o bafômetro. Eu aconselho meus clientes a não beber e dirigir. Tá certo? Se bebeu e dirigiu, talvez a melhor forma é soprar o bafômetro para dar pouquinho, e se deu pouquinho, você toma só a multa, não toma o processo criminal nas costas. Agora, não quer soprar para não produzir prova contra você, você não é obrigado a soprar, pode recusar, mas isso depois lá na frente pode te causar um igual prejuízo se você tivesse soprado, tá certo? Gente, mais dúvida? Quem tiver mais dúvida pode abrir o microfone aí e pode ficar à vontade para perguntar. Vou interromper a apresentação do slide aqui agora e vou focar em vocês. Podem falar à vontade, perguntar. Alguma dúvida? Sobrou? Tá saindo fumaça. Depois você dá uma assistida nessa aula com mais calma, se você tiver tempo, né? Obviamente, que você assistiu ao vivo, para recapitular algumas coisas, ou ler o slide para tentar absorver os conceitos com calma. Isso aí. Gente, nenhuma dúvida? Então tá, gente. Eu que agradeço vocês. Vocês são sensacionais, não só ao vivo, como online também. E a gente se vê em breve, se Deus quiser, tá? Se Deus quiser, essa situação vai melhorar com o tempo. Grande abraço, galera. Abração.